E hoje nós vamos começar a nossa aula corrigindo o exercício da página 5 e depois o exercício da página 6. Lembram-se que a gente falou sobre o texto, a gente leu o texto sobre Yellow Journalism na aula passada e agora a gente vai corrigir as perguntas do exercício 3 em que vocês responderam sobre o texto. Mesmo que vocês considerarem as respostas que vocês já fizeram corretas, pessoal, copiem essa versão aí no livro de vocês, tá bem? Porque como eu não tenho como fazer a correção, a gente garante então essa correção dessa forma, tá bem? Aqui temos a resposta da letra A, B e C. Pausem o vídeo e podem anotar. Agora a respeito do exercício na página 6, nós tínhamos que preencher lá com as estruturas dos artigos de notícia. A sequência é a seguinte, começando do lado esquerdo do jornal. Headline, facts, body and quotations. E depois no lado direito nós temos lá em cima byline e abaixo lead. Notem que essas seções dos jornais correspondem às manchetes, às notícias em si, o corpo do texto, as citações, a parte abaixo das manchetes, onde consta informação sobre a autoria do artigo, e aqui no lead outras informações como quem, o que, onde e quando. Pessoal, agora nós já estamos na página 8 e é onde nós começamos a falar sobre Internet Language, que é a linguagem usada na internet. Nós temos uma série de particularidades. Uma delas, ainda relacionada ao conteúdo anterior, about the newspapers, é o fato de que as notícias online acabam tendo uma outra formatação. O número de palavras é mais restrito, as imagens acabam ganhando espaço maior na internet, por motivos como a necessidade de que o leitor tenha um contato mais rápido possível com o máximo de informações. Por esse motivo, a linguagem da internet é predominantemente mais concisa que a linguagem das mídias impressas e gravadas. Isso é o que vem falando a seção do You Know no topo da página 8. Deem uma olhada quais são as outras informações que esse pequeno texto traz a esse respeito. Ao lado nós temos uma imagem que pode te ajudar a compreender outros sentidos. Na seção Connections é a nossa vez de pensar as especificidades dessa linguagem. Então, de que maneira essa concisão, de que maneira essa linguagem mais enxuta, mais econômica aparece para nós. E no exercício 1, na letra A pergunta é a seguinte: What do you know about Internet Language and acronyms? Bom, Internet Language a gente já sabe o que é, mas e acronyms? Acronyms, pessoal, são as siglas. O que são as siglas? As siglas são aqueles termos formados pelas iniciais de diversas palavras. Uma ou de duas ou mais, na verdade não precisa ser tantas palavras assim. Então nós temos aqui um sentido aproximado para acronyms. E então voltamos à pergunta: o que você sabe sobre a linguagem da internet e essas siglas, esses acronyms? Bom, a gente sabe que a gente usa siglas no lugar de palavras na internet bastante. O que você sabe sobre isso? Pense um pouco. Letra B. Você pode pensar em alguns exemplos em português e em inglês. Bom, em português nós podemos trazer alguns exemplos básicos como risos e você. O que mais você conhece de acronyms em português? Pode acrescentar aqui na sua lista, tá bem? Depois disso, a gente pode pensar se a gente conhece algum deles em inglês. Tem um que é muito famoso
idoso. Esse aqui, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma pessoa com os bracinhos para cima. Ele é a sigla de Laughing Out Loud, ou seja, rindo muito alto. Vejam que essa sigla está ali no exercício 2. É a segunda sigla. Procurem a letra correspondente a essa sigla, Laughing Out Loud. Encontraram? É a letra G. Anotem no espaço anterior a essa sigla, a esse acronym, a letra G. Agora você vai procurar pelos significados de outros acronyms. Temos aí toda essa coluna para ser completada com seus significados na primeira coluna. Façam esse exercício, e esse exercício é um exercício muito tranquilo, porque uma vez que nós estamos falando de siglas, você vai se esforçar para observar quais são as iniciais das palavras dos significados. E isso vai ajudar muito você a completar o seu exercício. Para pensar os outros acronyms que você não conseguiu fazer dessa maneira, nós temos a tabela ali ao final da página, que diz o seguinte: Many internet acronyms are based on pronunciation. Então, muitas das siglas da internet são baseadas na pronúncia. Vejam as equivalências. Então, a gente tem ali um number 2 e veja para que esse número é usado nessas abreviações da internet, para substituir as palavras to e to. For, be, substitui o verbo ser, see, ver, eye, olho, porque tem a mesma pronúncia, always, are, do verbo be também, you, sujeito você, e why, que é o nome da letra Y e também a tradução da palavra porquê. Pessoal, na página 9, a gente tem mais um texto. Prestem atenção no título desse texto para a gente já começar a pensar no que ele vai trazer para a gente de informação. How the internet changed the way we write and what to do about it. Como a internet mudou a maneira que nós escrevemos e o que fazer sobre isso. Bom, a partir desse título, nós temos algumas pistas. Essas palavras em bold, em negrito, elas estão ali no exercício 4, na seção Look It Up. Elas estão na seção Look It Up, melhor. Procurem no dicionário o significado dessas palavras da seção Look It Up. Eles vão ajudar você a entender o texto. Depois de lido o texto, acompanhando os mesmos passos que já falamos anteriormente, temos que escolher as questões corretas, as proposições corretas que estão logo abaixo da caixa de texto. Façam esse exercício marcando as proposições corretas. A minha dica é que 3 delas estão corretas. E na próxima aula, começamos corrigindo o exercício 3 da página 9, bem como o exercício 2 da página 8. See you soon!